Fala pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um estudo de mercado nosso aí, onde a gente vai estar falando das movimentações do preço hoje, o que foi feito aí, o que a gente tinha de expectativa, o que foi a movimentação do preço e também deixando o gráfico pronto para fazer as marcações para o próximo pregão. Antes, como eu já sempre vou pedindo para vocês, não se esqueçam, galera, de deixar aquele like, curtir o canal, compartilha esse vídeo com quem vocês acham que deve, porque dessa forma está sempre ajudando o canal a se desenvolver cada vez mais e com isso a gente está sempre trazendo conteúdos novos de qualidade e esse conteúdo atinge cada vez mais pessoas. Tenho certeza que isso aí não vai te custar nada, dar essa força para o canal e isso ainda vai estar ajudando muita gente a parar de perder dinheiro no mercado. Certinho? Lembrando a vocês, quem ainda não viu aí o nosso dia a dia, a operação de hoje eu coloquei lá no Instagram, então só dar uma olhadinha no nosso stories lá que vocês vão ver as duas operações que eu fiz hoje. E agora eu vou começar a postar as operações ali no stories e aqui deixar focado para os nossos estudos, assim vocês acompanham também o nosso Instagram, que ainda falta muita gente. Nós estamos com 4.500 inscritos aqui no YouTube. E o Instagram tá só com 1.300 inscritos, porque eu também não era de ativar muito. Mas agora vamos tentar equilibrar isso aí. Eu sei que vocês vão ajudar. Contar com vocês para a gente fazer isso. Beleza? Então, bora falar aqui do índice. O que aconteceu hoje no índice? O índice hoje ele acordou fazendo essa mitigação para chegar lá no alvo onde ele queria, que era essa zona aqui, esse order block. Chegando nesse order block, ele teve algumas oportunidades ali, né? Como eu tinha falado de manhã, as oportunidades se dariam na venda, né? A questão do risco aí é de cada um, né? Nesse primeiro aqui foi onde eu fiz o meu trade, inclusive o meu primeiro trade da manhã foi nesse cara aqui. Ele acabou me tirando bem perto do movimento e eu protegi. Depois a gente teve mais dois toques aqui nesse order block, né, no 15 minutos. E assim, turma, hoje eu diria que foram entradas de risco. Hoje nós não tivemos entrada de confirmação. Quando a gente traz aqui para o movimento do 1 minuto, vocês vão ver, né, o movimento ele fez só mitigação, ó. Então, toda a movimentação tanto de alta quanto de baixa desse cara aqui, ó, ele foi só mitigação, então foi só captura de liquidez. Então hoje o índice estava bem difícil de operar, né? Com operações muito complexas. Então hoje era o seguinte, chegou na zona de order block, vende, chegou na zona de order block, vende, porque a gente não tinha a única operação mais confirmada assim que ele deu foi essa aqui, que ele tinha feito esse topo, né? Aí ele fez o choque aqui, voltou a mitigar lá em cima e acabou dando uma venda aqui, tá? E eu confesso para vocês que eu achava que ele ia descer porque a minha segunda venda foi aqui nesse order block aqui, quando eu tomei um stopinho curto aqui, ó. Aí eu achei que ele pudesse fazer isso aqui para ir de vez seguir o caminho de baixa, né? Visto que ele não tinha conseguido romper topo. Mas foi um dia de mitigação e um dia de manipulação aí, onde eu tenho certeza para vocês. Eu vi no Telegram que muita gente fez dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro, eu também, apesar de ter tomado stop. A primeira operação deu gain, então saí com 1/3 da meta que eu busco, né? Mas eu sempre digo, quem não opera Smart Money, podem ter certeza de uma coisa, sofreu hoje para quem depende de indicadores e coisas assim. Então o que a gente tem aqui agora nessa movimentação? A gente tem essa região aqui do 15 minutos, tá? Eu vou deixar ele renovado, eu vou deixar essa marcação do 15 aqui. Que é esse movimento que a gente tem, que é esse candle vermelho aqui, tentou descer. Percebam, o preço está numa região de mitigação. Então, o que ele precisa fazer? Para que a gente possa ter alguma movimentação mais interessante, esse cara precisa fazer um pullback, né? Então, a gente pode trabalhar com esse movimento aqui como sendo um topo, né? Claro, dependendo da abertura de amanhã.
porque afinal de contas esse último movimento aqui, ó, ele ainda não teve uma retração, né? Teve só essa primeira retração aqui, depois ele engatou uma subida direta, então a gente tem como sendo a nossa última onda esse cara aqui. Então agora o preço tende a fazer uma correção para depois seguir o movimento, né? O teste desse topo aqui e o teste dessa região. Aqui para cima eu não vou deixar nada marcado, tá? Por quê? Porque o que a gente busca é operações na nossa zona de demanda, e a zona de demanda é lá embaixo. Então, o que, que a gente tem aqui? Nós temos essa região aqui, depois a gente tem a extremidade, tá? Então, não adianta a gente ficar buscando marcar tudo que é coisa nos time frames menores, para depois a gente acabar tomando stop bobo, tá? Então, assim, ele chegou no order block de venda, aqui, tá reagindo, e agora a gente espera o quê? Ou a reação ali nos 50%, e aí quando ele chegar na região dos 50% aqui, e a gente tem inclusive um imbalance aqui nessa região, né? Aqui você pode até colocar como um primeiro ponto de parada de atenção para esse preço, tá? Deixar essa zona aqui marcada como um imbalance. Fora isso, a gente não vai ficar tentando comprar aqui em cima, porque aqui em cima é comprar caro. Lembrem-se, a gente quer que esse preço ele seja manipulado, que ele venha mitigando daqui até lá embaixo, para que aí sim a gente possa dar continuidade. Caso ele perca essa região aqui amanhã, o que a gente vai fazer é esperar por operações de venda, porque aí sim a gente está operando do lado contrário. Lembre-se, na região vermelha a gente vende, na região verde a gente compra, tá? Então tenham sempre muita atenção a isso. Qualquer operação compradora aqui, a gente está comprando caro, né? Lembre-se da esticada que o preço deu. Mas se ele abrir romper no topo, lá para cima, paciência, pode acontecer, tá? Assim como o preço já chegou a andar 4.000 pontos num dia. O que você tem que ter é convicção do teu operacional e somente operar nas posições certas, tá? Então aqui, o que eu deixo como marcação aqui? Eu vou deixar marcado essa linha aqui, ó, como sendo a linha que vai determinar o que é que a gente vai tomar de decisão. Deixa até mais ou menos essa região aqui, ó. É a linha decisória, tá, pessoal? Eu vou até deixar ela mais uma linha mesmo, que é para vocês entenderem que a partir do momento que o preço perder essa região, aí a gente pode estar buscando por uma operação de venda, tá? Mas ele precisa perder. E perder, quando eu digo, não é fazer que nem ele fez aqui, é andar para depois voltar, tá? Isso eu já falei na live hoje, eu falo sempre, sempre, sempre. As operações, elas precisam ser estruturadas, ela precisa ter estrutura, tá? E violação de candle não é estrutura. Tenham muita atenção quanto a isso. E depois a gente tem essa região de liquidez aqui, ó, e aqui pode dar uma excelente venda nessa região, caso ele volte. Então, fiquem muito atentos a isso, beleza? Falar do nosso dólar aqui, o que a gente tem no dólar? O dólar hoje, olha lá, ele abriu e foi buscar os níveis superiores. Lembra que eu falei para vocês? Ele estava aqui nessa região de liquidez. E aí é o que eu digo, ó, quando o preço ele rompe a caixa, ele sobe, e não importa que está perto de order block, ele voltou numa região compradora, validou order block, é compra, galera. Olha a operação que o dólar deu hoje. Quem está esperto, para de ficar se atentando só a order block. Vai se atentar ao que o preço está fazendo. Olha aqui, ó. Um baita de um order block que ele deixou aqui. Só tocou no order block. Tá? Deu um excelente trade. Caso você quisesse arriscar essa compra aqui, seria uma compra que teria dado 8 pontos de stop dentro do nosso padrão. E o alvo era a base daquele topo. Olha ali, ó. Um trade de praticamente 40 pontos para 8 pontos de stop, tá? Então, vocês têm que arriscar, turma. E aqui nós estamos falando dos 5 minutos. Ninguém está falando nem do 1 minuto, tá? E os 5 minutos têm muita força, beleza? Essas são as regiões aqui
E foi a oportunidade que deu no dólar. E o problema é que vocês começam a olhar isso aqui, já ficam olhando lá para cima para esperar o preço chegar para vender, né? E sabendo que tem, olha só, região premium, região discount, preço na região discount. Eu faço o quê? Eu compro, tá? Isso vocês precisam ter em mente sempre. Preço na região barata, eu vou comprar. Preço na região cara, eu vou vender, galera. É assim que o preço funciona. Beleza? Então, bora aqui que a gente tem para o nosso próximo pregão. Agora o preço está tentando testar aquelas regiões ali de cima, tá? Nós temos uma região de order block ali em cima, e depois eu tenho esse cara aqui da extremidade. Eu vou deixar essa extremidade marcado, tá, pessoal? Porque aqui é uma região muito importante de tomada de decisão, ok? Vocês têm que estar atentos que aqui eu tenho muita liquidez aqui atrás, ó. Muita liquidez aqui atrás. Então, para isso, é muito importante vocês estarem atentos, tá? Então, essa zona. Quando eu falo assim, às vezes o pessoal fala assim, mas se você marcar o order block aqui, eu tenho uma zona de liquidez atrás. Sim, eu marco porque é região. Não é porque o preço vai chegar aqui que você vai sair vendendo. Você vai entender o que o preço está fazendo de manipulação para voltar. Lembre-se, order block é a zona de blocos. Manipulação sempre vai ter. Você tem que aprender a agir da forma certa. É isso que eu ensino aqui. Agir da forma certa e não ficar achando que porque tem order block vai sair vendendo feito um maluco, tá? Não é assim que funciona. E na parte de baixo a gente tem aqui, ó, a gente tem esse carinha aqui que é um order block de compra, né? Se o preço voltar nessa região, e depois a gente tem a extremidade lá embaixo, que é o trade, que é a continuidade do movimento. Essas aqui que são as marcações do dólar. Simples e objetivo, porque se o preço voltar aqui, ele tende a subir e buscar aquela região, tá? Atenção nessa região aqui, tá? Porque aqui pode ser a região que ele faz o choque e voltar para dar uma venda. Só se atentem a uma coisa, ok, pessoal? Aqui agora a gente está com um novo movimento gerado por essa onda aqui, tá, de subida. Então, saibam que qualquer operação de venda, apesar do o mercado estar de venda, ele está fazendo BOSE, então aqui é o movimento vendedor. E qual que é o ponto de parada, qual que é o objetivo? O objetivo de uma possível venda, ele é aqui embaixo, né? Por quê? Porque o preço tem que chegar aqui para testar, para ver se ele vai continuar descendo ou se ele vai voltar, tá? Essa é a leitura que vocês precisam ter, definir qual é a tua meta em relação ao que o mercado oferece, ok? Então tenham sempre muita atenção a isso. O mercado do dólar, ele é vendedor, tá? Apesar de ele ter rompido essa... Pode até usar esse último movimento aqui, ó. Apesar de ele ter rompido, a gente ainda está no movimento vendedor. O que a gente pode saber é que a hora que ele virar, ele nos dá uma venda e o primeiro alvo é aqui, segundo alvo é o fundo, tá? Beleza, galera? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo de mercado. Tenham todos uma ótima noite, um bom descanso. Aguardo vocês no estudo de mercado de amanhã, tá? Conto com todos vocês. Um grande abraço a todos e um bom descanso.